Achar
sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição, a começar em mim. Quebra corações para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, como a perfeição.
Glória a Deus. Esse é o desejo do nosso coração, se abrir cada vez mais para que o Senhor entre e nos ensine a sentir, nos ensine sobre o que pensar, nos ensine o caminho que a gente deve seguir. Mandar um beijão aí para minha mãe, mandar um beijão para a Graça que está nos assistindo. Tem duas Graças, a Maria Rangel e a Maria das Graças. A Lourdes Gonçalves, nossa queridona aí que está sempre com a gente lá de Lisboa. A Vânia Guida, o Douglas que está lá em Londres, a Marcele Borges está sempre com a gente, o Gilson e a Edileus, essa família, Sandra Regina, muito querida nossa, Bruno Guimarães, o Alexandre Medeiros está com a gente, mandar um beijão também para o pessoal que está lá na sala de vídeo da Daniele. Lídia Soares. A Lídia, né? E tia Márcia Jurela. Ai, tia Márcia, um beijão pra tia Márcia. Vai ser vovó de novo, tia Márcia. Duplamente. Duas vezes. As duas filhas estão grávidas. Bênção de Deus aí. Dá um beijão aí pra todos vocês aí. Tá bom? Gente, vamos aproveitar, não é, que a gente está entre amigos, entre irmãos, e vamos orar, né? A gente aproveitar uma coisa que a gente precisa aprender nessa... Calma aí que a produção tá falando aqui. Não, a tia Márcia tá falando quando tudo isso passar, a gente marcar de a gente se ver, um encontro em Itaipuaçu na casa da Maíra. Eu não sei se ela sabe que a gente mora aqui. Pois é, isso aí vai se cumprir, porque a gente está morando em Itaipuaçu, então para ir para casa da Maíra, que também, né, mora aqui em Itaipuaçu, vai ser muito fácil. Isso aí a gente gosta mesmo, a gente não abre mão de fazer. Bom, vamos orar, não é? A gente não pode perder aí essa oportunidade. Uma coisa que essa pandemia está me ensinando, assim, de uma maneira muito pessoal, né? É a gente criar ambiente para orar. Não pode ser tão complicado assim falar com Deus. Não pode ser tão complicado a gente buscar o Senhor através da oração. Então a gente tem que criar ambiente. E aqui é um ambiente excelente. A gente está entre amigos, entre irmãos. A gente está distante fisicamente. Então, quando a gente aplacar aí a saudade que a gente sente, vamos orar. Pai, nós oramos, Pai. Apresentamos o nosso país diante do Senhor, para que o Senhor possa trazer cura para essa nação em tantas áreas necessárias. Que nós, povo de Deus, possamos ser úteis, possamos ser uma alternativa para melhorarmos esse país, que a gente possa espalhar o amor, o nome de Jesus, trazendo assim liberdade para os cativos, que haja um grande mover de cura. Ó Pai, que proclamando o Teu nome possamos também proclamar a justiça que esse nome traz, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado e faz o que a justiça dos homens não é capaz de fazer. Pai, nós queremos que o Teu nome seja glorificado, mesmo em meio a esse momento difícil, porque se estávamos distantes, não queremos permanecer distantes de Ti, mas que possamos ser aproximados do Teu altar, da Tua presença. Ah, Senhor, a gente não quer levar uma vida distante de Ti, não queremos ser religiosos de maneira fria, Senhor Deus, fazendo as coisas automaticamente, sem entregarmos o nosso coração para Ti. Ó Pai, nós não queremos servir ao nosso próprio coração como quem serve a um Deus, queremos servir ao Senhor dos Senhores. Queremos servir somente a Ti, que o Senhor possa dirigir a nossa vida como sinal de que desejamos servir a Ti de todo o nosso coração. Pai, traz consolo diante das nossas perdas. Estamos perdendo pessoas. Não são números, são pessoas. Alguns mais próximos, outros não, mas são pessoas importantes na vida de alguém, próximas de alguém. Que o Senhor traga consolo e refrigério da parte do Espírito Santo. Aqueles que estão lutando, Senhor, nos hospitais, tanto os doentes quanto suas famílias e também os profissionais de saúde, abençoa, cobre todos eles, cobre suas famílias, Senhor Deus.
que haja muito testemunho de cura, de recuperação, que a gente possa contemplar essa face desse Deus que cura, desse Deus que opera milagres, que a gente não consegue explicar, mas sabe que vem do Senhor. Pai, que as famílias aqui representadas sejam tocadas, abençoadas, com renovo, com alegria, com unção. Dá direção, Senhor Deus, que as nossas famílias estejam firmes apesar de tudo. Ó Pai, diante de tantas situações complicadas, que a nossa família se mantenha aos Teus pés e que assim o Senhor continue fazendo, realizando, manifestando o Teu poder nas nossas vidas. Oramos, Pai, para aqueles que estão em dificuldade emocional, pessoas que estão aí com depressão, síndrome do pânico, Pai, ansiosas, estressadas, com tantas situações emocionais, talvez agravadas pelo momento. Pai, que seja o momento oportuno de mais intensidade da manifestação do Teu poder sobre essas vidas, trazendo testemunhos de cura, de melhora, de alívio, de paz para esses lares, não só para essas pessoas, mas para suas famílias também. Lembramos da vida da Laura, com 12 anos com síndrome do pânico. Não queremos conhecê-la como uma menina que tem a síndrome do pânico, queremos conhecer como uma menina que superou isso no poder do Teu amor. Pai, nós assim oramos a Ti, para que estejamos ainda mais firmes a partir de tudo aquilo que o Senhor deseja realizar no nosso meio, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma mensagem hoje, vou dar um beijão aí pro pessoal que chegou depois, uma mensagem que eu estou dando o título de Fraldas de Pano Nunca Mais. Marcos, capítulo 1, verso 14 e o verso 15 também é o nosso texto hoje, sobre o qual nós vamos meditar. Às vezes a palavra é muito simples, mas é o que a gente precisa e a gente está cheio de coisas simples na vida que sabemos que precisamos fazer e não estamos fazendo. Então, esse é um momento que a gente para e a gente reflete sobre a simplicidade. Essa tal simplicidade que nos faz saber o que precisamos fazer. E esse é o momento da gente não apenas identificar, mas tomar uma atitude. Que o Espírito Santo, na simplicidade do que vamos refletir hoje, possa mover os nossos corações. Bom, o texto diz assim, Marcos 1, 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus mudou-se para Galiléia e ali pregava. O tempo é agora. O reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração. De que vale uma palavra que a gente entenda, mas que não nos mova a absolutamente nada? Que mais do que receber essa semente, ela frutifique em nós. Ela possa gerar histórias contigo, experiências que manifestem a Tua glória. Que a Tua palavra possa abrir a nossa mente, possa quebrantar nosso coração, possa mover nossos pés e mãos para que elas façam a Tua santa vontade. Às vezes sabemos o que precisamos, mas sequer temos forças para colocarmos em ação. Que o Teu Espírito Santo preencha nosso coração e nos dê iniciativa de, com os nossos pés firmados no Senhor, caminharmos para cumprir a Tua santa vontade. Que a Tua palavra nos edifique nessa noite, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero propor uma comparação do reino de Deus, da chegada do reino de Deus, com a chegada da luz elétrica numa propriedade rural. Imagina que você vive numa propriedade rural que não tem luz. Você consegue imaginar o efeito da chegada da energia elétrica nessa propriedade? Imagina que você vive num lugar que não tem luz elétrica. Você já parou para imaginar o quanto isso traria restrições e limitações para a sua vida? Pois é, chegando
a energia elétrica, a notícia com certeza é uma notícia excelente. Mas o desdobramento da chegada da luz elétrica, dessa notícia, é a gente aprender a viver com a luz elétrica. É óbvio que é uma aprendizagem excelente, porque a gente vai aprender a respeito de algo que vai trazer menos limitações para a nossa vida. A gente vai aprender alguma coisa para a nossa vida caminhar para frente, para a gente andar para frente e não para a gente retroceder. E eu posso dizer, e aí o texto diz, né, no imperativo, ele nos chama a mudar de vida. Eu posso dizer que essa mudança de vida não é um fardo. Mudar de vida por causa do Evangelho não é perder absolutamente nada, é ganhar. E aí eu dei esse título porque ninguém sente saudade da fralda de pano. Quem é mãe, principalmente, não vai lembrar com saudade de lavar a fralda de pano. Isso é uma coisa que você tem que explicar para uma pessoa mais nova que não foi capaz, que não viveu essa época em que as fraldas eram de pano e elas precisavam ser lavadas, colocadas, serem estendidas num varal para depois serem usadas novamente. Quando chegou a fralda descartável, houve uma mudança de comportamento. Deixou-se gradativamente de usar a fralda de pano e passou-se a usar a fralda descartável. Então, uma série de rotinas que aconteciam porque a fralda era de pano, elas se tornaram ultrapassadas, obsoletas, e elas deram lugar a essa criação abençoadíssima que é a fralda de pano. Então, quando a gente muda para melhor, essa mudança não é um fardo, essa mudança não é um problema. É necessário mudar, mas é uma bênção. E é sobre isso que eu queria refletir hoje. Será que a gente acha que assumir a realidade do reino de Deus na nossa vida é um problema? Será que a gente resiste à ação do Espírito Santo que quer tratar das nossas emoções, enxergando que isso é um problema? É um desafio, com toda certeza, a gente viver a experiência do tratamento das nossas emoções, a gente viver a terapia de Cristo, mas é um desafio bom. Olha só que desafio. A pessoa tinha que lavar uma fralda suja e agora ela tem uma fralda que ela pode descartar. Quem sente saudade da fralda de pano? Ninguém sente saudade, porque são coisas que são ultrapassadas e a gente já não consegue se imaginar vivendo com fraldas de pano outra vez. O mesmo exemplo que eu dou sobre fralda, eu dou sobre máquina de lavar. Será que alguém tem saudade de lavar roupa no tanque? Será que alguém tem saudade de lavar roupa à beira de um rio? Não, a máquina de lavar, ela é uma bênção, e quando ela quebra, você já tem o telefone de quem vai consertar, ou você já tem o endereço da loja que você vai parcelar se for preciso, mas vai comprar uma máquina, mas sem máquina você não vai ficar. Imagina se você pega emprestado esse exemplo e começa a pensar no reino de Deus, na beleza do reino de Deus. Imagina que você comece a pensar que depois que a gente inicia uma nova vida com Jesus, a gente já não quer mais a velha vida, a gente ultrapassa a velha vida, a velha natureza, porque a nova vida é muito melhor. Ninguém é capaz de sequer comparar uma fralda de pano com uma descartável. A gente descarta a fralda de pano e a gente permanece, fica, assume como a realidade a fralda descartável. Assim são as mudanças que acontecem na nossa vida quando a gente pensa no efeito do reino de Deus em nós. É perda de tempo resistir à ação do Espírito que quer tratar nosso coração, porque esse tratamento visa a melhora
Nossa, eu não estou beneficiando ao Espírito Santo, eu estou sendo beneficiado quando abro meu coração para ser tratado por Ele. Qual é o valor do teu orgulho? Qual é o valor das tuas angústias pelo teu passado? Qual é o valor das tuas causas que te conduzem a uma murmuração que amargura a tua vida? Isso não tem valor. O que tem valor é o que nos foi disponibilizado como recurso com o sacrifício de Jesus na cruz. E quando ele vai assunto aos céus, ele deixa o Consolador e a gente fica nessa dispensação do governo do Espírito Santo para dirigir nossa vida, porque cremos que nossas emoções sem Deus, elas não comunicam a glória dele e, portanto, não têm valor. Pelo contrário, sabotam a nossa vida, a nossa realidade. Ficar sem luz é ruim. Receber a luz elétrica é uma bênção. Não há como pensar diferente. E assim é com a velha natureza, com o velho homem e com a novidade que a gente passa a viver quando conhece Jesus. Depois que João foi preso, Jesus se mudou para Galiléia. Houve uma virada. Finaliza o tempo dos profetas, não é? de profissão, e entra o reino. A gente aguarda o retorno de Jesus, mas o reino de Deus ele já começou quando Jesus chegou. Não chegamos à plenitude desse reino. Estamos numa jornada até que a gente possa chegar à plenitude desse reino. Mas a plenitude dos tempos, ela foi contemplada com a vinda do reino de Deus através de Jesus. Já começou. Já começou. Não é preciso que você aguarde, e aí a gente precisa deixar algo muito claro, não é? O reino de Deus, ele não é uma coisa para a gente pensar como futuro. É agora. Não é na sua plenitude. Né? A nossa experiência hoje com Deus não totaliza tudo que viveremos quando Jesus voltar ou quando nós formos para o Senhor. Mas enquanto a gente viver aqui, o que vale a pena ser vivido é a manifestação desse reino que traz uma novidade gloriosa. A propriedade rural que não tinha luz recebe luz, e isso é boa nova, isso é boa notícia, isso traz alegria. Mas os tempos são complicados. Mas nós não vamos superar as dificuldades do nosso tempo sem vivermos com intensidade o reino de Deus. Se eu não tenho uma vida em Deus, se eu não estou vivendo bem com Deus, isso não me beneficia em absolutamente nada. Pelo contrário. A firmeza da nossa vida não está naquilo que a gente possui sem Deus, mas a nossa única riqueza, o nosso único patrimônio de verdade é a verdade de Jesus Cristo ter nascido em nós e ter nos tornado novas criaturas. Existe uma oportunidade no nome de Jesus que, quando agarrada, reflete na nossa vida uma melhora. Como é que vamos comparar a propriedade sem luz com a propriedade que recebe a luz? Só como uma escuridão que foi ultrapassada, que foi superada. Não há necessidade de saudade da velha vida, porque a nova vida com Cristo é melhor. Não é? A realidade do reino não tem apenas a ver com aquilo que vai acontecer após a morte, mas implica principalmente na maneira como a gente vai viver hoje. A gente tem expectativa pelo que será, mas a gente não deixa de viver o que podemos viver hoje com Jesus. Existem coisas que a gente faz porque não conhece a luz. Depois que a gente conhece a luz, a gente desiste dessas realidades, dessas práticas operadas quando não havia luz. Tem coisas que a gente só faz
porque não conhece uma maneira melhor de fazer. Assim que a gente conhece uma possibilidade, outra, como alternativa melhor, a gente desiste das antigas coisas e deixa que as novas superem as antigas. Existe uma maneira para a gente viver e a gente tem que aprender a viver. O que eu quero dizer e reforçar é que vale a pena essa mudança. Nós precisamos expandir a nossa consciência. Porque agora, a realidade que habita em nós é uma realidade diferente, é uma realidade muito melhor. E eu preciso me conectar com Deus para que Ele vá revelando os passos que eu preciso dar para aprender a viver a nova vida. Se eu pudesse resumir o que é a terapia de Cristo, eu ia dizer o seguinte: Jesus Cristo morreu, ressuscitou, nos dando uma nova vida. Agora precisamos aprender a viver a velha vida. A primeira marca, a melhor marca que existe é a cruz. Trouxe salvação. A segunda melhor marca é o efeito dessa cruz na nossa vida, que precisa ser aprendida, que é o tratamento de Jesus. O tratamento segundo Jesus, operado pelo Espírito Santo. Como é que é isso? Como é que isso acontece? A gente não quer distribuir padrões fechados. O nosso desejo é que você viva experiências com o Espírito Santo, porque à medida que você vai vivendo o Espírito Santo na sua vida, você tem experiências que você quer transmitir, porque você foi marcado por elas. Não é uma experiência de outras pessoas que você retransmite, mas você conta uma história. O Espírito Santo, ele quer que você tenha uma história para contar com ele, de amizade, de se sentir apoiado em momentos difíceis, de transpor obstáculos difíceis de serem transpostos à vista humana. Experiências que você conta. O que é interessante quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo? Você vai, em poucos minutos, contar os fatos mais importantes. Não é? A tia Márcia vai ter 2 netos esse ano. Então, esse é o evento do ano para ela. Então, a gente não se detém em coisas pequenas, a gente se detém nas coisas grandes que nos sucedem, e o que mais pode marcar a nossa vida, senão a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se antes a gente tinha uma vida restrita, como quem tem uma propriedade agrícola onde a luz não chegou, agora com a luz a gente pode muitas coisas. Não é? Jesus curou cegos, e aí quem não enxergava agora quer gastar seu tempo vendo o que não podia ver. Jesus curou paralíticos, e aqueles que eram limitados, que não podiam andar, agora querem correr, agora querem desbravar aquilo que antes não podiam fazer. Então, quando Jesus traz o reino, não é? Quando ele personifica o reino no seu ministério terreno, na sua encarnação, olha, ele muda a nossa vida, e agora a gente já quer viver coisas que não podíamos viver antes. Agora, com Jesus, você pode fechar teus olhos e falar com ele e sentir a presença dele, porque o Espírito Santo vai testificar a presença dele no teu coração. Agora, você pode abrir a Bíblia e das letras saltam palavras de vida. Letras que se tornam vida em você. Algo que não está morto, algo que não reflete uma história passada, mas passa a ser a história da tua vida. As promessas contidas na palavra são para aqueles que creem, e aí você assume aquilo, e aquelas promessas do livro passam a ser as promessas da sua vida. As experiências das personagens bíblicas passam a ser a sua experiência. Você é capaz de, pela fé, enxergar até aquilo que os teus olhos não te mostram. A tua visão, ela é ampliada. A gente não vê a pandemia, a gente vê depois da pandemia. A gente não enxerga o que a gente pode fazer pelo outro apenas financeiramente. A gente enxerga aquilo que a gente pode injetar no coração do outro, que vai trazer vida. E aí,
A gente não tem só a casa, a gente tem um lar. A gente não tem só comida à mesa, mas tem amor sendo servido à mesa. A gente não tem só um carro, ou uma bicicleta, ou uma moto para que nos conduza aos lugares. Não, o nosso coração é guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Então a gente não chega a se cansar porque a gente é renovado e chega a conseguir voar como águias. Aqueles que esperam no Senhor voarão como águias. Então a gente passa a viver uma nova realidade e ninguém que prova dessa nova realidade, ninguém que prova dessa nova realidade a rejeita, é capaz de a rejeitar. Não é? Uma vez eu comentei com um primo que eu falei assim, rapaz, eu acho interessante como é que as pessoas voltam à Disney, não é? Elas vão uma vez e voltam outra. Ele me falou assim, olha primo, eu conheço pessoas que nunca foram e dizem que não vale a pena. Mas eu não conheço uma pessoa que foi e não gostou. Traz isso para o Evangelho. Existem pessoas que são tocadas pela palavra de Deus e elas passam a viver uma nova realidade por causa disso. Essas pessoas testemunham isso e não têm do que reclamar. Existem pessoas que não tiveram uma experiência real. Então a possibilidade que vem da terapia de Cristo é justamente essa. Tratar nossas emoções para que a gente possa experimentar e desfrutar do que talvez outras pessoas dizem ser possível experimentar no Senhor e não experimentam. A Daniela está me passando aqui o testemunho da tia Márcia, lá na sala de vídeo dela. A minha vida passou a ter sentido real a partir da minha comunhão com o Espírito Santo. Antes eu vivia aprisionada. Após Jesus eu passei a viver a liberdade total. Minha vida passou a ter sentido real a partir disso. Então, por que a gente rejeita esse sentido? E a gente escuta pessoas dizerem sobre o que o Espírito Santo faz. Por que a gente vai ficar de fora? Aí é que é necessário a gente compreender o propósito, a necessidade da terapia de Cristo. Talvez eu não viva aquilo que o outro diz, que é tão bom viver, porque as minhas emoções não me permitem. E aí não é uma questão de esforço humano, é uma questão de renúncia desse esforço em detrimento da ação poderosa do Espírito. Então eu renuncio ao governo das minhas emoções, mas coloco alguém melhor do que eu, não há ninguém melhor do que o Espírito Santo para tratar das minhas emoções. Eu preciso de viver a terapia de Cristo, porque eu não quero andar numa propriedade sem energia elétrica. Eu não quero que o meu coração se restrinja à sabotagem das minhas emoções. Eu não quero viver isso. Eu não quero acordar e sentir inveja, eu não quero acordar e não sentir vontade de amar, eu não quero acordar e não ter sentido para a vida, eu não quero ir me deitar pesado com amarguras, com peso. Todos nós vivemos essas realidades cruéis da alma, mas não precisamos permanecer nessa crueldade das nossas emoções que nos sabotam, que nos envergonham, que nos entristecem, que nos impedem. Isso tem que ser quebrado. E só pode ser quebrado quando a gente aceita ser tratado pelo Espírito Santo. Eu não sou bobo, eu logo digo para Deus que eu preciso ser tratado, sabe por quê? Porque eu quero desfrutar mais dele. Quando eu digo que eu já estou resolvido, quando eu digo que está tudo certo, quando eu digo que eu não tenho nada para aprender, Espírito Santo, eu me nego a desfrutar mais daquilo que faz tanto sentido para quem quer ser tratado. Nós já trouxemos esse tema das nossas... Jesus veio para os doentes, Jesus não veio para os que se julgavam sãos. Não há benefício nenhum em a gente se julgar são, quando na verdade, ao apresentarmos o nosso coração quebrantado diante do Senhor, Ele não nos despreza e nos contempla com experiências marcantes, mais do que bênçãos, mais do que coisas que a gente passa a ter, é aquilo que a gente passa a viver no Espírito Santo. Eu quero receber essa boa notícia.
Não apenas que Jesus morreu por mim. Eu quero receber essa boa notícia de que esse sacrifício produziu algo na minha vida e eu posso retransmitir, reverberar. Ele demonstrou na cruz. Eu não preciso de uma religião fria. Eu já posso viver algo que eu me sinta movido a, com as minhas mãos, abençoar pessoas. Caminhar na direção de promover a justiça, a libertação das pessoas. Há muita gente oprimida por suas dores, há muita gente presa na sua ignorância, e o Evangelho chega e a libertação que ele promove no nosso interior a gente já quer transmitir para outras pessoas também. Isso não tem nada a ver com crença religiosa. Isso tem a ver com o sentido do Evangelho, que é promover essa liberdade a esses cativeiros em tantos níveis, sociais, espirituais, emocionais, em todas as áreas Jesus traz essa libertação. Essa libertação. Há muita gente vivendo como galinha sendo águia. Pegando emprestado aqui o livro do Leonardo Boff, né? Tá muita gente vivendo como galinhas, precisando entender que pode ser águia, que pode voar, mas muita gente não está voando, sabe por quê? Porque suas emoções estão presas, estão feridas, e a gente se acostuma com isso. A gente já começa a falar da ferida como sendo uma... A gente já apresenta, não é? Olha, a minha ferida, o meu passado. Não, nada disso precisa ficar conosco, isso precisa ser ultrapassado nessa jornada, né? Nessa jornada desértica até a terra prometida. A gente tem que deixar muita coisa para trás para seguir em frente. A gente precisa seguir em frente porque não há que se usar mais fralda de pano, a gente já pode usar fraldas descartáveis, a gente já pode viver a novidade de vida que Jesus tem para nós, e o desejo nosso é expressar isso com ações, comunitárias, pessoais, dentro da nossa casa, no nosso interior, na nossa comunidade de fé, na sociedade. A gente quer expressar que a boa nova chegou, o reino já começou e eu começo a viver esse reino aqui. Eu não preciso deixar para depois. Eu não preciso olhar para as injustiças da terra e dizer o seguinte: não, isso tudo vai acontecer mesmo em um dia. Não, a gente pode começar a reparar isso agora, viver o sonho de viver algo melhor hoje, em Jesus, trazendo essa alegria, trazendo algo que é muito mais do que uma simples emoção, é uma forma de viver que o povo de Deus encontra e é capaz de, com isso, desandar até mesmo impérios, como foi o Império Romano. A gente desanda tudo, a gente move as coisas de lugar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a esperança do coração daqueles que creem, daqueles corações que recebem a boa notícia de que o tempo é agora, o reino de Deus está aqui, a gente muda de vida e a gente crê nessa mensagem. Pai, o tempo é agora. Que a gente não venha deixar para outro dia, mas possa viver agora a alegria e o poder do Evangelho. Ó Pai, o reino não consiste em palavras, mas na manifestação de poder, que poderosamente o Senhor venha agir nas nossas emoções, trazendo essa boa notícia. Chegou algo que vai nos livrar de restrições e limitações antigas. Queremos ultrapassar emoções que não comunicam a Tua glória e queremos que a nossa vida passe a comunicar a alegria do reino de Deus ter nascido no nosso coração. Que não venhamos esperar outro tempo, mas que aproveitemos a oportunidade nesse dia que se chama hoje para vivermos o reino de Deus em nossa vida, nas nossas emoções. Reine o Senhor e não nós. Essa é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável
de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado aí pela sua conexão conosco e principalmente com o Senhor, não é? Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui, nesse mesmo horário, para continuarmos a falar da alegria desse reino que nasceu quando Jesus nasceu no nosso coração. Tá bom? Um abração a todos, um beijão.